calorzinho, com esse calor, com esse aconchego, com esse carinho, e vamos iniciar mais um momento de reflexão, que hoje será a criança no ambiente de caridade. Quem será essa criança que nos remete assim, ao ambiente de caridade? Onde está o ambiente de caridade? Em primeiro lugar, eu acho que está dentro de nós mesmos, né? Como nós vamos ser caridosos se primeiramente nós não formos por nós mesmos? Nos olhando todo dia de manhã, vendo que estamos ou novos, ou de meia-idade, passando um pouquinho da meia-idade, mas a nossa mente, o nosso pensamento, parece que a gente é uma mulherzinha, um gurizinho ainda, né? A vontade de sair dançando, fazendo muitas coisas, coisas boas, outras coisas que às vezes a gente prefere deixar ali guardadinho, né? E que exemplo que nós vamos dar para as nossas crianças? O nosso tema é a criança no ambiente de caridade. Primeiramente, para esse ambiente existir, nós temos que estar aqui. Esse ambiente tem que estar dentro de nós. E como vem a criança ao mundo? De que maneira que ela vem? Através de nós. Por isso que eu disse que nós somos um ambiente de caridade. Não precisa do masculino e do feminino para haver a união, a confraternização, o amor, o carinho, a dedicação para com o companheiro, e através dessa união de uma criança. Então, primeiramente, nós temos que estar em harmonia, nós, conosco mesmo e com o nosso companheiro. Depois disso, flora a sementinha do amor. São os nossos filhos. Porventura, mais tarde, os nossos netos. E aí, com isso, a gente tem que ter um cuidado bem grande. Porque nós somos um ambiente de caridade. Então, nós temos que estar sempre com os pensamentos em ordem. Não devemos, como já foi dito várias e várias vezes, guardar rancor, guardar raiva, querer o mal para o nosso inimigo, porque só aí a gente vai dar um exemplo bom. Teve a união. Dali se gerou a sementinha dos nossos filhos. Nós somos o primeiro ambiente. E aí, como vai ser a nossa família? Quando nós já estamos, a esposa, a mãe está com a sementinha ali crescendo, germinando, se tiver briga com o esposo, com a sogra, sobrinho, tio, seja quem for, ele não está aqui sentindo? Já é o primeiro sentimento de, quando eu sair daqui, eu vou me deparar com tudo isso? Então, se nós já estamos aqui dentro de nós, com essa sementinha, se hoje nós tivéssemos esse conhecimento e dessemos a luz, eu acho que nós cuidaríamos dos nossos filhos de maneira diferente. Né? Só a maturidade nos fez entender isso. Mas a gente pode passar isso adiante. Tendo alguém da família que está no começo de relacionamento, tendo a criança, vendo o bebê, conversar de uma maneira discreta, sutil, vamos ter bons pensamentos, vamos conversar com o bebezinho, vamos mostrar o que é a caridade já dentro do ventre, sendo caridosos conosco mesmo, não nos agredindo, querendo aprender coisas boas. Quando a gente está grávida, aquelas mães que já têm um pouquinho de esclarecimento, conversam com o bebê,
contam historinha, contam como vai ser aqui fora, o que está esperando, não é verdade? Cada um faz a roupinha bonitinha, faz um enxoval, faz um sapatinho, tudo isso é matéria. E o que vai aqui no coração do bebê? Já são os primeiros ensinamentos da caridade, que foi o que Deus, através de Maria e João, nos trouxe Jesus ao nosso convívio. Primeiro, ele fez o ambiente para Jesus nascer, com um pai e uma mãe. Aí a gente prepara tudo isso. Na questão 384 do Livro dos Espíritos, a gente encontra esse início. Eu estou estudando, né? E o professor disse que tudo que a gente precisa tem no Livro dos Espíritos e no livro do Evangelho. Então, eu fui procurar lá, né? 384. A responsabilidade. Por que a criança chora ao nascer? Para estimular o interesse da mãe e provocar os cuidados físicos que lhe são necessários. Se as primeiras manifestações fossem de alegria, quando a criança ainda não sabe falar, haveria pouca preocupação com os cuidados que lhe são dispensáveis. Se as crianças já nascessem sorrindo, a gente nem dá atenção, né? Ah, é uma criança maravilhosa, não incomoda. Mas quando ela chora, já a gente fica atento, né? Está acontecendo alguma coisa de errado. A sabedoria de Deus deve ser admirada, pois ela se manifesta em toda parte. As crianças são seres que Deus envia para uma nova existência. Ele lhes concede a aparência da inocência. Mesmo uma criança má, por natureza, terá suas faltas encobertas pela inconsciência de seus atos. Mas não é somente pelas crianças que Deus dá o aspecto da inocência, é também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário à fragilidade infantil. Esse amor seria muito enfraquecido pela presença de um caráter agressivo e egoísta. Se nós reconhecêssemos nos nossos filhos alguém que a gente cometeu um mal muito grande, que a gente foi machucado por eles, porque são os nossos, né, são as nossas provas, são os nossos próprios familiares, né? Acreditando que os seus filhos são bons e doces, os pais lhe dedicam toda a atenção, eles dispensam todos os cuidados. Essa é a responsabilidade ao qual foi dado aos nossos filhos. Já começa, né, do ventre, dos pensamentos e das ações. Para que isso tudo é necessário? Para aperfeiçoar e melhorar a fragilidade na infância, os torna acessíveis aos conselhos daqueles que devem fazê-los progredir. Deus confiou aos pais missão sagrada pela qual terá que responder. Então, se Deus já nos colocou essa responsabilidade, já nos disse que nós temos que cuidar das nossas crianças. Nós já estamos preparando eles para ser um adulto bom, caridoso, que respeita. Aqui está o início. Desde o ventre, os pensamentos da mãe, as conversas em torno da mãe, as ações junto ao pai e ao meio social. É exatamente o que foi lido aqui no Livro dos Espíritos. Aí Deus tem um propósito para tudo isso. Por isso que ele nos deu a
Reencarnação. Mais um teminha do livro. Qual é a finalidade da reencarnação? Melhoramento progressivo da humanidade. Sem ela, onde estaria a justiça de Deus? Já estamos aprendendo que nós já temos um ambiente caridoso. Os nossos filhos já nasceram com todo esse amor e esse cuidado. Ele reencarnou como nosso filho. A nossa responsabilidade é maior ainda. Para isso, vai ser necessário que a gente se apoie em esclarecimento das vivências dos nossos familiares. Né? E aí também nós temos aqui no livro dos Espíritos um dicionário maravilhoso, um guia, que às vezes a gente fica meio perdido, né? Que são as leis morais. O que são essas leis? São as leis que Deus deixou para o nosso melhoramento. Na verdade, são 12, que dizem que são os 12 mandamentos, né? E dentre dessas 12, uma delas é a lei de Deus. Questão 629 do Livro dos Espíritos. Como você pode definir a lei moral? A moral é a regra do bem proceder. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Assim, ele cumpre a lei de Deus. Então, a gente já sabe que uma das leis a gente já está cumprindo. Pode ser o pai, pode ser o mãe. E com isso, o nosso ambiente fica mais próximo, acessível, porque a gente está cumprindo as leis. E a gente sabe que só pelas nossas ações muitos seguem os nossos exemplos. Tem outra lei também, a lei natural, que é a lei que é natural a todos. Questão 647. Toda a lei de Deus está contida no ensinamento de Jesus, amar o próximo como a si mesmo. A lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. Então, essa lei também vai nos auxiliar nós termos conhecimento dela. Não que tudo que aconteceu na nossa vida é natural. Não, não é natural. Mas faz parte do nosso crescimento. Entre outras leis, tem a lei da adoração, isso tudo, tá? Para a gente estudar. Mas tem uma lei que eu acho que é uma das mais importantes, que é a lei do trabalho. É o trabalho que nos traz o sustento, né? É o trabalho que nos faz querer estudar, que nos faz querer ser pessoas melhores. Mas isso não é só para o bem material. E o trabalho que a gente pode fazer ouvindo nossos semelhantes, ajudando a quem está do nosso lado, precisando só de um ouvido amigo. Como é que nós vamos passar isso para os nossos filhos se não vem a gente fazer isso? Nós estamos criando o ambiente de caridade, porque nós somos os exemplos para os nossos filhos, para as nossas crianças, e não só para os nossos filhos, para todas as crianças que estão perto de nós. Eles veem nós como um exemplo. E esse trabalho, a questão 679 do livro dos Espíritos, aquele que possui bens suficientes, aquele que tem dinheiro, para a sua subsistência, e está livre de trabalhar, ele não precisa trabalhar, porque
ele já tem um recurso. Ele está livre, ele não precisa trabalhar. E aí, qual é a resposta? Talvez ele esteja livre do trabalho material, mas não está livre da obrigação de se tornar útil. Como é que eu vou mostrar para o meu filho ou para a criança que está perto de mim se eu só fico parada, se eu não quero trabalhar? Porque o ambiente de caridade está em nós. Depois nós saímos fazer ao nosso semelhante. Então, nós temos que dar esse exemplo para os nossos filhos. É como se nós estivéssemos numa escola. E aí, nessa escola, a gente vai transmitir para o nosso filho o que a gente aprendeu, não é verdade? O homem que não precisa trabalhar, porque recebeu de Deus bens suficientes para assegurar sua própria subsistência, não está livre da obrigação de ser útil aos seus semelhantes. É essa obrigação para ele tanto maior quanto maior for o seu tempo livre para fazer o bem. Em função de adiantamento em bens materiais que ele recebeu de Deus. Se Deus deu para nós a oportunidade da gente não precisar trabalhar, sabe, então, esse tempo disponível, a gente não divide com o nosso semelhante. A gente vai estar dando um exemplo e vai estar fazendo a nossa parte como pessoas na sociedade. Mais uma lei para a gente seguir e gravar para mostrar para nossas crianças. Né? Aí tem outra, a lei da reprodução. Questão 693. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para equilibrar as forças da natureza. O que quer dizer aqui? Eu não li a pergunta. Deus nos deu uma natureza. Se nós não cuidarmos e fazer o equilíbrio dessa natureza que está sendo tão taxada, né, no meio ambiente, como é que nós vamos mostrar e cobrar ou ensinar ou orientar as nossas crianças? Estão vendo como está ligado uma coisa a outra? E tudo está nas leis divinas que Deus nos colocou como seres humanos aqui. Tem mais uma. Lei da conservação. Vou ler só o comentário de Kardec, após a questão 717. É relativo, e cabe à razão colocar cada coisa no seu devido lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se ajudarem uns aos outros. Olha o ambiente de caridade. Natureza, nós e a doação. Cuidado. Interessante, né? Cada parte do livro tem algo que a gente consegue, através do estudo, encontrar. Lei de sociedade. Onde é que a gente está? Uma sociedade, né? Aqui é uma sociedade espírita. Aí todos que estão aqui são todos santinhos, todos são perfeitos. Ninguém comete pensamentos que não sejam bons. É isso que a gente deveria de fazer. Mas muitas das vezes olha para o nosso irmãozinho do lado, olha ali como é que está o cabelo dele, olha ali, viu como é que está a roupa, olha ali que está pendendo. Isso não é legal, né? Como é que a criança que está do nosso lado, seguindo a gente, vindo, a gente traz as crianças para ficar no cantinho, para também receber o alimento do espírito. Mas quando a gente chega aqui, a gente vem falando da pessoa que estava no ônibus com a gente sai daqui, sai falando, eu não gostei daquela pessoa, não. É esse o ambiente que a gente está mostrando para o nosso filho, ou para os jovens que estão ao nosso lado. Tudo está ligado.
Nessa lei de sociedade, também no livro dos Espíritos, após a questão 768, comentário de Kardec. Nenhum homem possui todas as faculdades. Através das relações sociais, eles se completam mutuamente, assegurando seu bem-estar e progressão. Eles progridem por terem necessidade uns dos outros. É que os homens foram feitos para viverem em sociedade e não isolados. E nessa sociedade, a gente está levando o nosso jovem, a nossa criança. Ah, tu tem que aprender a conviver, tu tem que ser sociável. O que é ser sociável? É respeitar o. Sabe aquele, vou respeitar o meu quadradinho, para mim não avançar no quadradinho do outro? Vou respeitar quando alguém está falando, para mim não querer falar mais que aquela outra pessoa? Respeito. Tem também outra lei, olha quanta lei, hein? Para a gente criar um ambiente de caridade. A lei do progresso. Mais um comentário de Kardec, após a questão 785. Existem duas espécies de progresso, que apesar de se apoiarem mutuamente, não caminham juntos. São o progresso intelectual e o progresso moral. Ainda falta muito para que o progresso moral esteja no mesmo nível do intelectual. Tem tantas pessoas que são né, super. E o que fazem dessa inteligência? Fazem algo para ajudar os seus semelhantes? Muitos cientistas, sim, que nem eu já ouvi falar, que tem 5 cientistas que cada um tem a cura do câncer. Se todos unirem os conhecimentos, a cura vem. Só que o egoísmo, a vaidade, que é que um não encontra o outro, porque acabam ficando cegos. O orgulho e o egoísmo com esse elo de ligação. Mas a gente espera que um dia isso caia, né? Como é que vai cair isso? Através da caridade, de querer trazer a cura para aquele semelhante que está doente, que aos pouquinhos vai caindo os pedacinhos, porque tem que ser tirado, tem que ser. Quando que isso vai acontecer? Quando todos nós formos caridosos, primeiramente conosco. Vamos em frente. Lei de igualdade, questão 813. Todos os homens são iguais perante a Deus? Será que são? Não, né? Somos todos filhos dele? Ele nos deu a oportunidade de nós estar aqui e aprendermos? Sim. Os espíritos encarnados e desencarnados têm para o mesmo objetivo Deus. Por isso ele fez suas leis para todos. O sol não brilha para todos? Por que eu estou falando todas essas leis? Para a gente saber que tudo tem regras, né? Lei de liberdade, questão 843. O homem tem o livre-arbítrio sobre os seus atos? Tem, né? Eu faço o que eu quero, né? Mesmo vivendo em sociedade, se alguém me diz que tu tem que seguir por esse caminho e eu quero seguir pelo outro, mesmo que eu vá me esborrachar, eu consigo, né? Uma vez que o homem tenha a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Mais uma lei.
Lei de caridade, amor e justiça. Questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Tal como Jesus entendia, benevolência com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Já estamos indo quase para o final do livro. Lei da perfeição. Mais um comentário de Kardec. 917. Os bons sentimentos são encorajamentos, estimulados e honrados, mais do que em qualquer outra época. Por que eu li tudo isso? Porque muitas das vezes nós não temos um norte para seguir. Como é que nós vamos ensinar a caridade para as nossas crianças? Como é que nós vamos criar um ambiente salutar para essas crianças verem que é bom fazer o bem, que é bom ajudar os nossos semelhantes? E se alguém nos faz mal, que nós temos que perdoar essa pessoa. Por isso que nós temos que pensar desde o ventre até a fase adulta com esse ambiente salutar, dando exemplo, porque as nossas crianças são os nossos exemplos. Também tem no livro do Evangelho simplicidade e pureza. Dá para falar bastante coisa, mas o nosso tempo é curto, né? Tem a simplicidade e pureza do coração, a afabilidade e a doçura. Tudo está aqui, ó, tudo pesquisado. Se eu for falar de todos, eu não vou conseguir terminar. Enquanto em tenra idade, a convivência com os pais, num ambiente voltado ao amor, respeito e sentimentos de caridade ao próximo, a criança já vai criando esse hábito. Sabe o hábito de escovar o dente, de se alimentar, de dar bom dia? Se nós não sermos o exemplo para os nossos filhos, como é que a gente vai querer que no futuro ele possa fazer o bem para alguém? E esse sentimento que junta a afabilidade, a paciência, o perdão, como foi dito, não saiba a vossa mão esquerda o que é a vossa mão direita. Tá? Capítulo 13, item 1. Aí nós temos exemplos dentro do livro aqui, do óbolo da viúva, capítulo 13, item 4. Que a viúva sai para fazer a caridade e entrega doações para uma família. E a filha também quer fazer, mas como é que ela vai dar o exemplo? Ela já está dando exemplo de fazer, mas aí ela vai estar deixando ela sentir aquele gostinho de fazer algo que realmente foi ela que fez. Porque ensina para a filha: mãe, eu vou fazer o que você está fazendo. Sim, tu pode fazer. Tu sabe fazer tricô. Tu vai tecer roupinhas para estudar, porque aí tu vai colocar a tua energia, a tua vontade de querer fazer. Não é um exemplo bom? Então, se aqui no livro já está nos ensinando isso, e por que nós não vamos fazer a mesma coisa? E o mandamento maior: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu espírito. Amarás, o segundo, o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o roteiro que a gente tem para nós conseguirmos dar um bom exemplo e transformar a criança que está sob a nossa tutela, a nossa responsabilidade,
um ambiente de caridade para que ela realmente entenda o que é caridade, o que é fazer o bem ao próximo. Para isso acontecer, nós temos que fazer uma rotina. Nós temos que ensinar como é fazer o bem. Tentei passar para vocês o que eu, através do estudo e da vivência de todos esses anos que eu estou aqui e que estou aprendendo a cada dia mais, que para nós termos crianças, jovens, adolescentes, pessoas de bem, temos que criar um ambiente que essa criança seja um homem de bem no futuro. E aí esses exemplos chegam até nós de várias maneiras. Um trabalho na casa espírita, uma conversa, conseguir doação de alimentos, conseguir que uma equipe faça um lanche para entregar, sair na rua, são todos esses os nossos exemplos. E para finalizar, depois do item 682 do Livro dos Espíritos, quando a arte de formar o caráter através da educação for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para si e para os seus, hábitos de respeitar o que precisa ser respeitado, hábitos que lhe permitirão atravessar com menos dificuldades os dias ruins que não pode evitar. Esses hábitos a gente começa com esse cuidado com o ambiente aonde nós vamos transformar a nós mesmos em primeiro lugar, para depois nós querermos orientar, não é nem ensinar, é orientar e mostrar através dos nossos exemplos que a gente pode sim ser caridoso, que a gente pode sim fazer algo para o nosso próximo e para o nosso planeta, que está gritando por caridade. Não me destruam, acabem com as minhas árvores, não acabem com os rios que trazem a água pura para vocês beber. Vocês precisam da natureza e a natureza precisa do cuidado de vocês. Para finalizar, temos aqui a criança no ambiente da caridade. Olha os exemplos. Crianças, idosos, cuidado com o meio ambiente, a criança e o planeta em evolução. Pequenos gestos trazem imensas alegrias. O se doar. E junto, a gente trazer as nossas crianças junto com a gente, para fazer esse ato de doação, para eles sentirem que nem o óbolo da viúva. Equipes voluntárias, a gente fazer, vamos lá, vamos fazer um voluntariado, vamos ajudar. O amor ao próximo, não ter vergonha, não ter nojo de sair na rua para alcançar uma marmita ou dar um copo d'água. A educação para as nossas crianças, o cuidado à natureza. E que um depende do outro. Nós não estamos sozinhos, nós precisamos dessa união, pois eles são o nosso futuro e está nas mãos deles. A criança, quando cercada por um ambiente de caridade, cresce com maior amor, empatia e valores. Ensinar pelo exemplo é a maior forma de transformar o futuro com respeito e solidariedade. Quem fez esses slides
foi uma jovem. E junto com ela tem outras jovens aqui na Casa do Caminho que fazem um trabalho de caridade, seguindo o exemplo de todos os irmãos que acolheram eles e que demonstram que eles precisam uns dos outros. Precisamos dos jovens e das crianças, mas eles também precisam de nós para apoiar nesse momento. Espero que tenha sido esclarecedor. A criança no ambiente de caridade. No ambiente somos nós. Muito obrigada.